Com o seu coração nesse dia, não foi outro senão para alguns que entendem e sabem o que eu vou dizer, para o textuário da nossa Bíblia Sagrada, que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Como eu disse antes, muitos daqui o sabem recitar de cor, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, olhando para esta palavra, nós podemos entender a grandeza de Deus, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Quem sabe alguém possa pedir para você hoje um guarda-chuva emprestado, mas se não tiver, não vai poder dar. Então ninguém pode tirar e dar para outro, ajudar outro daquilo que não tem. E quando olhamos para essa palavra, nos diz aqui o evangelista: porque Deus amou o mundo. E em primeiro lugar, para demonstrar este amor, Ele fez um ato de doação. Ele já amava a humanidade. Se voltarmos um pouco atrás, nós vamos ver desde o primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus já tinha um plano para a salvação do homem e da humanidade. Mesmo Adão e Eva pecando, desobedecendo, saindo fora do plano de Deus, da vontade de Deus. Eu estava meditando essa semana e vendo que, conversando com alguém, o que Deus fez para Adão e Eva. Amados, Deus dotou Adão de uma sabedoria tremenda. Deus colocou Adão, Deus criou Adão e Eva e colocou no melhor lugar do mundo, no paraíso. O jardim do Éden era um verdadeiro paraíso. Não tinha nada que pudesse impedir a felicidade daquele homem, daquele casal. Mas infelizmente eles pecaram, desobedeceram a Deus, deram ouvido ao inimigo da nossa alma, ao diabo, que estava ali como uma serpente. Mas Deus, sabendo na sua onisciência que o homem passaria por isso, Deus já tinha uma resposta, Deus já tinha um plano. E como Ele foi, Ele é e sempre será o Deus Todo-Poderoso, Ele agiu durante todo esse tempo, para que Jesus Cristo viesse ao mundo. E então, para demonstrar o amor dele, Ele resolve fazer o quê? Ele resolve doar. Ele resolve doar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que não se pode imaginar, uma maneira que não se pode contar. Eu fico pensando no relacionamento a dois, o esposo com a esposa com o esposo, um casal de namorados, de noivos. Ele faz de tudo para agradar a noiva, e a noiva faz de tudo para agradar o noivo. O esposo se esforça para agradar a esposa e assim vice-versa. E dentro da sua realidade financeira, das suas possibilidades, eles procuram se fazer o melhor, mas não é de tal maneira. Pode gastar o seu dinheiro, pode gastar as suas forças, dedicar o seu tempo, mas não é de uma maneira incalculável ou imaginária. E quando Deus faz isto, Ele quer demonstrar o seu amor, Ele quer colocar o seu amor em prática. A Bíblia diz que Ele amou de uma maneira incalculável. Aleluia! Então eu posso dizer para você que se você ama o seu próximo, você ama aquele que está ao seu lado, imagine-se que Deus amou de uma maneira incalculável você primeiro. Deus nos amou de uma maneira incalculável a nós primeiro, aleluia.
nós não estaríamos aqui se Deus não nos amasse. Nós não estaremos aqui se Deus não nos amasse. Você não estaria convivendo em família se Deus não nos amasse. Se você tem uma família, em primeiro lugar agradeça a Deus. Se você tem um trabalho digno, em primeiro lugar agradeça a Deus, porque é o amor de Deus sendo demonstrado e realizado na sua vida. E então ele continua, e ele deu, ele entregou. Não era muitos, porque muitas das vezes nós aprendemos com Jesus no templo, que certa feita Jesus estava lá no templo, e aqui os pastores, e Jesus sentado, quem sabe observando, e as pessoas vinham para adorar, e todos aqueles que vinham para adorar também chegavam e tiravam uma oferta da sua bolsa e colocavam no gasofilaço, uma forma de adoração, de entrega também. E Jesus Cristo observando ele com os seus discípulos, de repente as pessoas chegavam e derrubavam, colocavam as ofertas e colocavam moedas de prata, de ouro, quem sabe no gasofilaço, uma forma de adorar a Deus. E Deus observando, e tinha uns colocavam bastante, mas de repente chegou uma mulher, a Bíblia diz que era uma viúva, e ela colocou, quem sabe, uma única moeda e colocou lá naquele gasofilaço. E de repente Jesus faz uma pergunta àqueles que estavam ao seu redor: quem fez a maior oferta? Quem deu a maior oferta? Ah, foi aquele homem que deu aquela quantia maior, um valor maior. Aí Jesus Cristo não, foi a viúva. Mas como assim que a viúva, ela deu, quem sabe, uma ou duas ou três pequenas moedas, mas ela deu tudo que ela tinha. Ela deu o melhor que ela tinha. Ela não mediu esforços. Ela não ficou pensando: se eu der essas moedas eu vou chegar em casa, vai me voltar. Não. Sabe por quê? Porque ela cria no Deus que pode todas as coisas. Quando nós cremos no Deus que pode todas as coisas, nós não tememos o que pode nos faltar. Nós não tememos o que pode nos faltar. Então, de repente, quando eu olho para Deus, na hora de realizar o seu plano da salvação para a humanidade, ele olha para Jesus, aleluia. Quem sabe, com mais esforço que nós possamos ter nesta noite, nós ainda não conseguimos imaginar o olhar de Deus para o seu filho, e o olhar de Jesus para Deus, sabendo na sua onisciência o que iria acontecer. Mas Jesus entende a necessidade, e Deus fala: é você mesmo. E Deus entrega o seu filho Jesus, e ele vem ao mundo e ele nasce, aleluia. Jesus nasce, ele cresce, e a Bíblia diz, aleluia, nas escrituras diz que de repente Jesus, depois de ser batizado, depois de ser tentado 40 dias no deserto pelo diabo, depois dos anjos o servir, a Bíblia diz que Jesus chega e começa a andar pelas ruas da cidade, e a Bíblia diz que Jesus começa a dizer assim: é chegado o reino dos céus, aleluia. Jesus Cristo, o enviado de Deus, chega para trazer o reino dos céus para a humanidade. O que Jesus veio trazer? Jesus veio trazer o amor de Deus. Jesus veio trazer o amor de Deus, aleluia. Porque até então as pessoas conheciam desde longe. A Bíblia diz que antigamente Deus falava aos homens, aos patriarcas. Deus falava com Moisés, Deus falou com Abraão, Deus falou com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com os profetas, aleluia, e os profetas com os povos. Deus falou com os juízes com os povos, aleluia. Mas ficou um tempo que Deus se calou. Deus se calou e não falava mais com o povo, com a humanidade, até que Jesus chega, aleluia, para viver o amor de Deus na terra, aleluia. Até que Jesus chega para viver o amor de Deus na terra, e aí ele começa a chegar do reino dos céus. E amados, então, por que Deus envia o seu Filho, o
minha, para provar a grandeza do seu amor para conosco. Aleluia.